Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é o ego. Você que chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Fabiana Fux, eu sou psicóloga, eu sou Master Trainer, eu sou escritora e mentora. E esse canal ele foi criado para ajudar você a se desenvolver como pessoa e como profissional. Então, vamos lá. O que é o ego? Gente, eu vou contar para vocês uma história. Há muitos anos atrás, em 2008, eu comecei a estudar uma sabedoria milenar chamada Cabala. Já falei isso em alguns vídeos aqui. E a Cabala, ela foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi o que a Cabala ensina. A Cabala é uma sabedoria, não é religião, e ela ensina as leis do universo. Se você sabe que um objeto, ao ser solto, ele cai, porque existe uma lei, a lei da gravidade. Então, se a gente sabe que todo objeto, ao ser solto, ele vai cair, você vai poder organizar a sua vida respeitando as leis. Existem várias outras leis, como a lei de causa e efeito, tudo que vai e volta. Existe a lei da vibração, você atrai o que você vibra. Existem diversas leis, né? Semelhante atrai semelhante. Mas esse não foi o meu maior aprendizado na Cabala, apesar disso ser muito importante. Esse não foi o maior. O maior aprendizado que eu tive através dessa sabedoria transformadora foi o aprendizado sobre o que é o ego. Gente, isso foi uma coisa, olha, tem 15 anos e desde então eu sempre gostei de saber mais, sempre fiquei curiosa para saber mais. E aí o que acontece? Na minha vida eu percebo que como é que o ego age na minha vida, como é que o ego age na vida das pessoas à minha volta e principalmente como que eu posso ajudar as pessoas no meu consultório a aprenderem a lidar com o seu ego. Afinal, o ego, ele está em tudo e na vida de todo mundo. Independente da sua fé, independente da sua estrutura psíquica, independente da sua classe social, independente da sua profissão. O que a gente sabe é que para você vir aqui nesse mundo, para ser um ser humano, você tem um lado que conecta você com a inteligência universal e você tem o seu ego. Todo mundo tem. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a minha busca. Ao longo desses anos todos, eu vim estudando e aí, recentemente eu comecei a me questionar que eu precisava estudar o ego através do olhar psicológico. E é interessante porque o Freud, eu fui psicanalista, né? Fui psicanalista há 15 anos da minha vida profissional. Eu me formei em 98 pela PUC e eu comecei a fazer formação psicanalítica logo depois. Então eu fiz a pós-graduação em psicologia clínica em Lacan, depois eu fui fazer a formação psicanalítica no campo lacaniano e durante 15 anos eu estava ali estudando a psicanálise. Então o Freud, ele tem uma classificação do lugar da nossa mente, de como a nossa mente funciona, que é um lugar topológico. Como que é isso? O lugar dentro da nossa cabeça. Então, o Freud classificou a nossa mente com ego, id e superego. O ego é o consciente no estudo do Freud. O que a gente sabe que a gente está falando aqui e agora. O id é o inconsciente, aquela parte que guarda as nossas verdades, os nossos segredos, os nossos traumas, as nossas dores emocionais. E o superego é a censura, é aquilo que barra o conteúdo que quer ser sabido, que o consciente quer saber, mas o inconsciente quer guardar. Quando é algo forte, intolerável, traumático, a censura barra e o conteúdo não passa para o consciente. Então, esse entendimento de ego é o ego a que Freud se referiu. Mas o ego de que eu estou falando aqui, o que é o ego, não é esse ego. É um ego que fala muito mais daquela comparação que você faz e que você se considera melhor que o outro, que você julga. O ego do egoísmo, o ego de se sentir inferior ou se sentir superior, o ego da crítica, o ego da culpa, o ego do orgulho, o ego da vaidade, o ego da baixa autoestima. Eu estou falando desse ego. Ele afeta diretamente o comportamento.
Então, é interessante isso, né? Isso faz parte da minha pesquisa. Nós somos um corpo, nós temos um corpo, nós temos um corpo mental que a gente pensa, a gente tem um corpo emocional que a gente sente e a gente tem um corpo espiritual que é a nossa verdade, que é o que faz a gente evoluir ou não. O ego, segundo a Cabala, e aí eu vou trazer de onde é a fonte que eu estou trazendo, segundo a Cabala, o ego é uma energia e que foi criada pelo Criador, né? Foi o Criador que criou o ego, o oponente. E o que acontece? O papel do ego é botar o pé na frente para a gente poder saltar, a gente poder evoluir, a gente poder crescer como ser humano. Só que muitas vezes a gente cai. Ele bota o pé na frente e a gente tropeça e cai, e fica no chão, e chora, e se vitimiza. Ego. Ego vem com tudo. Então, o que acontece? Nesse estudo, ao longo desses anos, eu fui entendendo que o ego aparece de várias formas. Ele cria uma situação onde você cai, e depois que você cai, ele aumenta, ele cresce. Outra coisa que eu quero trazer do ego é que o ego ele vem muito disfarçado. Você acha que é você, sabe, os pensamentos negativos. Muitas vezes ele aparece como se fosse você. Você acha que é você que está pensando isso, mas na verdade é a infiltração do seu ego. E aí eu quero te contar uma metáfora. Imagina que o seu cérebro é um aparelho de rádio de música. Quando tá tocando uma música boa, você vai lá e aumenta o volume, né? Agora, quando tá tocando uma música ruim que você não gosta, você vai lá e troca de estação. Quando você tem um pensamento bom, é isso, você acertou a estação. Quando você tem um pensamento ruim, não necessariamente é você que está tendo aquele pensamento, mas você pode ter sintonizado na energia da negatividade do ego. Todo mundo tem um ego, todo mundo tem um lado que precisa melhorar. E se você olhar para isso e diminuir o seu ego e aumentar a sua luz, você evolui. A gente vem ao mundo para evoluir. O problema é que muitas vezes a gente diminui a nossa luz e aumenta o nosso ego. Existe um efeito manada sendo dominado pelo ego, sem consciência. As pessoas falam mal, as pessoas discutem, as pessoas têm raiva, as pessoas têm inveja, as pessoas têm ciúme. Isso tudo é fruto do ego. E a maioria das pessoas não tem consciência. Então, um dos motivos desse vídeo é um apelo. Vamos despertar, meu povo e minha pova. Vamos despertar. Existe uma coisa muito importante que eu quero dizer para você, que é o seguinte: a vida depois do ego é maravilhosa. Eu ainda estou no processo e a gente vai ficar sempre do processo. Enquanto eu estou aqui viva, eu estou no processo. Voltando para a história que eu estava te contando, né, da minha busca de entender como é que esse ego que eu me refiro, ele existe dentro da psicologia, eu encontrei uma sabedoria riquíssima sobre as 5 feridas emocionais. Fiz até uma live recentemente no meu Instagram, tá salva lá, se você quiser ver na íntegra. Mas o que eu estou falando disso aqui? Por que eu estou falando disso aqui? Que é o seguinte: cada ferida emocional, existem 5. Rejeição, abandono, injustiça, traição e humilhação. Cada uma das 5 feridas tem uma máscara. Você ativa a ferida, existe uma máscara para sua defesa, para você não ficar exposto, fragilizado. Quem é o responsável por essa máscara? É o ego. Então, gente, é uma história muito interessante, porque eu comecei a fazer pesquisa sobre essa autora para entender um pouco mais sobre as feridas emocionais. Comprei um livro que veio de fora e quando chegou, 90 páginas sobre o ego. Aquela pesquisa que eu vinha fazendo há anos e que eu tinha o desejo de poder entender sobre esse mesmo conceito por uma outra ótica, né? A ótica da psicologia. E, enfim, tudo se conectando. A sabedoria da Cabala que eu estudo há 15 anos, a sabedoria da psicologia que sempre foi ali uma referência para mim, né? A questão técnica. Eu fui de formação em psicanálise, depois eu fiz formação em gestalt terapia. Eu sou muito cuidadosa com a entrega que eu tenho para cada paciente. Eu não vou falar sobre as 90 páginas aqui, senão esse vídeo ia ficar extenso.
mais extenso do que ele já está. Mas o que eu quero te falar é que para cada ferida existe um ego que aparece. Então, a ferida da rejeição, o ego que aparece é o da negação, da fuga. A ferida do abandono, o ego que aparece é da dependência. Você entra numa carência e depende do outro, gruda no outro. A ferida da injustiça tem como máscara o ego da rigidez. A ferida da traição tem como máscara o controle, o ego controlador. E a ferida da humilhação tem o ego masoquista. Então, essas informações, elas trazem pra gente mais um entendimento sobre o ego, como é que ele aparece. Olha aí, para cada tipo de ferida a gente ativa uma máscara. O ego, ele faz você ativar a ferida. Deixa eu explicar. Você vive uma situação, você tem uma ferida de rejeição. Lá na sua infância você teve dúvidas se seu pai e sua mãe te amavam. Lá na sua infância você teve dúvidas se seu pai e sua mãe queriam estar com você ou se preferiam fazer outra coisa. E você guardou essa ferida, você cresceu, mas a sua criança tem aquela ferida guardadinha. Quando acontece alguma coisa na sua vida adulta, por exemplo, você está num namoro e aí o seu namorado, digamos que você viveu uma ferida de abandono com seu pai. Seu pai trabalhava muito, você se sentia sozinha, você via que ele era muito ausente, ele não vinha direto para casa, ele nunca estava disponível para brincar, você via ele no celular, mas ele não estava com você. Estou dando exemplos. Quando você cresce, você vai ter um relacionamento onde o seu parceiro, o seu namorado, repete. O seu namorado nunca está disponível, o seu namorado está sempre trabalhando, o seu namorado não quer estar com você, não demonstra interesse de estar com você. O que acontece? Você ativou uma ferida emocional. Qual a ferida? Aquela que foi criada lá atrás, a do abandono. E aí, qual é o sintoma que provavelmente você apresenta? A tentativa de colar no outro. Fica carente, fica querendo muito atenção, fica meio grudenta. Digamos que lá na sua infância você se revoltou com o seu pai e que você começou a cobrar que ele te desse atenção, que você não era vista, que você queria muito poder ter ele para você. Essa é a ferida da traição. Aí o ego não é mais o da dependência, é o ego do controle, da posse, de querer saber a hora que vai chegar, onde vai estar, com quem vai estar, aquela pessoa que pega o celular escondido do marido para olhar com quem ele falou, o que ele falou, é controle. Mas isso tudo só acontece por quê? Porque tem uma ferida lá no âmago do seu ser. Aonde que o ego age? Quando ele faz você não confiar em você. É um ego de uma baixa autoestima. É um ego que faz você apagar a sua própria luz. Então, eu quero finalizar esse vídeo com uma metáfora e com um exercício para você poder se fazer, né? E um exercício para você poder fazer. Eu vou pegar aqui 2 objetos que eu percebi que estavam sendo úteis numa sessão com um paciente. Eu falei, olha, eu vou aproveitar isso num vídeo. É um pregador de cabelo, tá? E eu adoro esse pregador, eu tenho 2 iguais. Vamos imaginar que o pregador bege é a sua luz e que esse pregador, ele é um vaso de planta, e que esse vaso, ele resplandece a sua luz brilha. Você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que sabe o seu valor, você é uma pessoa que limpou os programas sabotadores da sua mente, você percebeu que quanto mais você conecta com o Criador, mais o seu ego desaparece. Quanto maior é a sua conexão com Deus, menor é o seu ego. O seu vaso brilha, que se você não cuidar, você ofusca os seus olhos. Conforme vão acontecendo situações na sua vida, você fica desconfiada, você fica com medo, desconfiada ou desconfiado, né? Porque isso pode acontecer com homens e mulheres. Digamos que
você sentiu raiva, você ficou muito chateado, muito chateada com algo que aconteceu. Você foi começando a sentir sentimentos tóxicos. Vamos lembrar de uma coisa? A gente vem ao mundo como? Com a mente zerada, sem nenhum programa instalado. Conforme as coisas vão acontecendo na nossa infância, as feridas emocionais, os traumas, as crenças que acontecem lá na nossa infância, a gente vai formando os nossos programas sabotadores, o nosso ego vem daí. Então, vou voltar para o exemplo aqui. O seu vaso irradia a sua luz. A luz, ela é interna, ela é sua e ela brilha. E ela brilha. De repente, você ficou com raiva. De repente, você ficou com medo. De repente, você ficou insegura, inseguro. De repente, você ficou com ciúme, querendo controlar o seu parceiro, a sua parceira. Você ficou possessivo. Você ficou dependente, grudento, sem confiar no outro, sem confiar em você. E aí é como se o seu vaso ele fosse subindo uma coisa preta e essa coisa preta foi tampando a sua luz. Você vê que você não consegue mais ver o pregador bege, né? Porque o preto tampou toda a sua luz que brilhava, a sua luz que resplandecia, desapareceu. Ela não desapareceu, é igual a nuvem que está na frente do sol. O sol não deixou de existir porque tem uma nuvem na frente dele. Dependendo da espessura da nuvem, você consegue até ver o raio do sol furando a nuvem. O sol está lá brilhando, mas a nuvem ofusca e o dia fica nublado. Então, pensa comigo, se você tirar a negatividade, se você tirar os programas sabotadores, a sua luz volta a brilhar, sempre. Então eu vou te ensinar aqui como você vai poder tirar o preto da sua vida, tirar a negatividade da sua vida. Eu estou dando um exemplo, né, gente? Porque não é preto e branco, né? É uma metáfora para ser didático. Então vamos lembrar aqui. Como é que eu posso diminuir o meu ego? Aumentando a minha luz. Quando eu me conecto com aquilo que me faz bem, com a alegria, com as coisas boas que vêm de Deus, a bondade, a generosidade, a luz, a alegria, eu me aproximo de Deus. Quando eu faço bem ao outro, quando eu compartilho, quando eu faço uma doação de coração, não estou falando só de dinheiro, às vezes é um tempo, às vezes é uma comida, às vezes é poder olhar para o outro, às vezes é atenção, não é? A minha luz aumenta. Quando eu sou egoísta, quando eu só penso em mim, quando eu critico, quando eu julgo, quando eu me comparo, o meu ego aumenta. Só tem um piloto na sua aeronave, ou é a sua luz ou é o seu ego. Se a luz está pilotando, o ego está de fora. Agora, se o ego está dominando, a luz está de fora. Então, você precisa ter consciência e decidir quem você vai deixar dominar a sua vida. Quem você vai deixar dirigir a sua vida, comandar a sua vida. É a sua luz ou é o seu ego? Agora, para finalizar, eu vou te explicar um exercício que eu pratico e que me ajuda muito, além de tudo isso que eu estou falando. É a prática do Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma filosofia una, né, que foi criada pelos ancestrais, os xamãs no Havaí. Antigamente, o Ho'oponopono era desenvolvido, estou brincando com os pregadores na mão. Antigamente, o Ho'oponopono era feito em sociedade, em comunidade, e aí tinha que ter um xamã, um kahuna, que vinha e fazia aquela cerimônia. Hoje, depois de Morna Simeona, Dr. Hugh Lane, hoje a gente tem o Ho'oponopono da identidade própria. Então, o que é isso? Você já deve ter ouvido falar isso, é difundido no mundo todo. Ho'oponopono é uma metodologia que você pede ajuda para o sagrado, para o divino, para o Criador, para o universo, como você quiser chamar, para que o Criador
Limpe em você as memórias que existem em você que fazem os programas sabotadores existirem. Você pode ser específico, pedindo para limpar o medo, pedindo para limpar a raiva, pedindo para limpar a rejeição, pedindo para limpar a ansiedade, pedindo para limpar todas aquelas emoções tóxicas que você deixou permear o seu ser. Gente, é muita coisa. O vídeo já deve estar enorme e eu ainda tinha muita coisa para falar sobre isso. Então, eu vou fechar e aí num outro vídeo eu venho falar um pouquinho mais sobre isso. A prática do Ho'oponopono vai ajudar você a limpar os programas sabotadores. Programas sabotadores igual a ego. Então, se você faz o Ho'oponopono, você diminui o seu ego na sua vida. E isso vai trazer o quê? A sua luz de volta. Então, se eu estou cheia de programa sabotador e eu pratico o Ho'oponopono e eu tiro o programa sabotador, o que acontece? A minha luz volta a brilhar. Me conta se esse vídeo fez sentido para você. Está sendo muito interessante eu conseguir falar a minha verdade. Ao longo dos anos, eu sempre estudei e eu tenho os meus pensamentos, as minhas reflexões sobre cada tema, mas eu não me sentia com ousadia suficiente para chegar e falar o meu ponto de vista, juntar isso daqui com isso daqui, com isso daqui, com isso daqui, e é o meu olhar. Eu tinha muito medo do julgamento do outro. E no medo do julgamento do outro, era o meu ego que estava dominando a minha vida. Então, eu estou no momento que eu estou quebrando as barreiras. Esse é o meu olhar. Eu acredito que tudo se complementa. A psicologia, a cabala, o Ho'oponopono. Se eu tenho ferramentas diferentes para ajudar você a chegar lá, a corrigir o seu processo de correção, o seu tikkun, como a gente chama na cabala, ou fazer a sua transformação kármica, se você quiser chamar assim. Se a psicologia é uma ferramenta que estuda a psique é a alma, como que eu não vou trazer esse olhar que eu tenho, que é o que me diferencia, que é o que faz com que os meus pacientes indiquem outros pacientes e que falem, você é uma psicóloga diferente. E mesmo cheia de preocupação com o que as pessoas vão pensar sobre esse olhar, eu já tinha resultados extraordinários. Imagina agora que eu estou chutando os tapumes e que eu estou conseguindo falar da minha verdade. Bom, o seu feedback ele vai ser muito importante para mim de verdade. Me ajuda a saber se a minha forma de pensar agrega na sua vida ou se simplesmente não fez a menor diferença. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!